Universal, reino de Deus ou empresa de negócios? Nestas sextas-feiras estamos trazendo para vocês a série sobre seitas famosas do Brasil. A semana passada nós falamos da primeira seita pentecostal do Brasil, Assembleia de Deus. Universal, reino de Deus ou empresa de negócios? Por esses dias, o deputado estadual de São Paulo, Afanásio Jajades, da PFL em São Paulo, ele entrou com uma representação pública contra a Igreja Universal. Aliás, este deputado, Sua Excelência, ele tem sido, nos últimos anos, um calo no sapato dos líderes e dos bispos e dos pastores da Universal. Em 1995, uma declaração feita pelo bispo Ronaldo Didini no programa 25ª Hora, que era exibido pela Rede Bandeirantes de televisão, e neste programa, este deputado foi acusado de desqualificado. E essa acusação que fora feita por um dos bispos da Igreja Universal pelo programa de televisão, levou o deputado a colocar a igreja na justiça, e a igreja foi obrigada por lei, o mandato judicial, a indenizar por danos morais. No dia 18 de janeiro do ano de 2012, a revista, aliás, 2013, né? O ano passado, a revista Forbes dos Estados Unidos publicou os pastores mais ricos do Brasil, entre eles Silas Malafaia, Valdomiro Santiago e R.R. Soares, e o que encabeça, o que está no topo do pastor bilionário é o Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, com 950 milhões de dólares, quase 2 bilhões, né? Ele encabeça. A Igreja Universal possui a Rede Aleluia, que compõe 75 emissoras e transmissões simultâneas para o Brasil inteiro. A TV Universal da internet. A Unipro, que são produções da editora. O Edir Macedo já escreveu para mais de 30 livros. Entre os livros escritos por Edir Macedo, o que é o best-seller desses livros, que já vendeu para mais de 3 milhões de exemplares, é o livro Orixás, Caboclos e Guias. O Edir Macedo escreveu a biografia dele e também um livro que tem repercussão no mundo, onde está presente a Igreja Universal. Nada a perder. Já foi milhares de livros já vendidos. Claro, o mercado é a própria igreja. É muito fácil as produções da Universal terem êxito em vendas, porque o mercado é a própria igreja. São os 13 milhões, somente no Brasil, de fiéis que acompanham a Igreja Universal. Também, segundo a revista Veja, um apartamento avaliado em quase 7 milhões em Miami, Estados Unidos. A Record News foi inaugurada no dia 27 de setembro de 2007, com a presença do ex-presidente da República, com o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e muitas outras autoridades que estiveram presentes aqui em São Paulo na inauguração da Record News, que perturbou a TV Globo, que na época tinha suas transmissões pela Globo News, através de TV a cabo e pagamentos. E a Record News veio para quebrar essa monotonia, trazendo a notícia livre através de um canal aberto para os telespectadores. Também a Igreja Universal ela tem Cremos Empreendimentos, Unimetro Empreendimentos, Investoning e Cable Invest, das Ilhas Cainan. A TV Record foi adquirida pela Igreja Universal por volta de 1992 por 45 milhões de dólares. Foi um impacto, uma notícia que repercutiu até fora do Brasil. Uma igreja comprar a televisão por um preço exorbitante. Isso causou até a prisão do bispo na época. A Rede Record, que tinha 3 repetidoras, hoje já conta com mais de 120 repetidoras,
superando até mesmo a grande emissora Rede Globo de televisão. A Rede Record também ela tem transmissões para África, Moçambique, Uganda, vários países da África. Através de 3 satélites, a TV Record manda sinal não somente para a África, também Estados Unidos e toda a Europa. A TV Record é a primeira televisão brasileira que transmite para toda a Europa, gratuitamente. Sinal que algumas que transmitiam eram pagas. E gratuitamente as pessoas que residem na Europa recebem o sinal gratuitamente. O Bispo Macedo, por esses dias, na sua rede de rádio, Aleluia, internet, ele fez uma proposta para os fiéis da Igreja Universal fazer 40 dias de jejum de mídia, sem ver televisão, a partir do dia 10 desse mês de junho que vem agora. E todos nós sabemos que a Copa do Mundo aqui no Brasil iniciará no dia 12. Por que esse jejum de 40 dias? No mesmo momento em que o Bispo Macedo propôs para os seus fiéis o jejum de 40 dias de mídia, para ninguém ver televisão, no mesmo momento ele falou que as pessoas poderiam ver os milagres de Jesus na TV Record. Dá uma impressão de que o bispo não quer que a audiência da sua igreja esteja ligada nas transmissões da Copa do Mundo pela outra emissora concorrente? Dá uma ligeira impressão. Porque nesse momento em que ele propõe o jejum, ele dá permissão para assistir milagre de Jesus na Record? Não seria uma metodologia para que os telespectadores que receberam a proposta de jejum pudessem também assistir à inauguração da novela Vitória? Essa é uma pergunta. A TV Record tem ações também no Banco Renner, a gravadora Line Record, que vende milhares de CDs, Rede Aleluia, como nós dissemos, a editora gráfica que fica em Aúma, no Rio de Janeiro, que é um parque gráfico poderoso que faz as produções da Universal, inclusive o jornal Folha Universal. A revista Veja, ela diz que a Universal possui para mais de 16 empresas agregadas à igreja. Universal, reino de Deus ou empresa de negócio? A Universal sempre ocupou os noticiários na mídia. A igreja que tem mais processo, inclusive aqui em São Paulo, são centenas deles. Bom, alguns ex-seguidores da Universal, eles escreveram livros. Um dos mais famosos foi o livro do Mário Justino, Bastidores do Reino. Nos Bastidores do Reino, que depõe contra as falcatruas e a própria experiência que ele teve em Nova York, quando ele foi para lá transferido. Este livro foi interpelado na justiça pela própria igreja. Mas algumas editoras vendem esse livro, particularmente eu já tive de posse dele. Bom, como que as igrejas evangélicas tradicionais veem a Universal? As igrejas tradicionais evangélicas veem a Universal com o pé atrás, como um movimento, como uma seita. Eu tenho na minha casa um livro produzido pela Igreja Presbiteriana, de um teólogo, pastor, no qual ele fala sobre a diferença que existe com as demais igrejas. Eu queria até trazer aqui, mas não deu tempo de procurar o livro, e estive lendo sobre isso. Como que a Universal vê as igrejas evangélicas? Em um dos livros, Libertação da Teologia, o livro publicado, escrito por Edir Macedo, Libertação da Teologia, neste livro, ele diz o seguinte, que as igrejas tradicionais evangélicas oprimem o povo. São um bando de fariseus que colocam as regras e mais regras e deixam o povo oprimido. Em suma, no livro Libertação da Teologia, o Edir Macedo fala desta maneira. Mas, não obstante ele falar dessa forma, em 1992, quando o Bispo Macedo foi preso aqui em São Paulo,
foram os evangélicos, foram os pastores evangélicos que foram na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo fazer petição ao Ministério Público para a soltura do bispo Macedo. Eu lembro que foi feito até um cordão de mãos dadas de centenas e centenas de pessoas de várias denominações que pediram. Então, aquele procedimento, aquela forma de agir por parte das outras igrejas com relação ao bispo Macedo, quebra um pouco aquelas palavras ditas no livro dele, Libertação da Teologia. A Igreja Universal, ela realizou no Rio de Janeiro um evento chamado Força para Viver, Força para Vencer, que ocupou os 2 estádios no Maracanãzinho e Maracanã. Somente o estádio do Maracanã ocupa aproximadamente 200 mil pessoas. O estádio do Maracanãzinho, perto de 70 mil pessoas. O estádio do Maracanãzinho e o estádio do Maracanã, por volta de 1980 por aí, eles fizeram lá o duelo dos deuses. Eu estava no Rio nessa época. Eu pude ver pela televisão o momento fascinante em que o bispo Macedo colocou uma pessoa no palco, na beira do gramado do Maracanã, em transmissão pela televisão. E ele disse: atenção Brasil, Lúcifer está de joelhos. E a multidão toda assistindo aquele cenário no duelo dos deuses. Que igreja é essa que desafia o Lúcifer? A expressão, a pergunta feita pela revista Veja. Igreja Universal, a igreja que assusta. Uma devota me perguntou: por que a igreja tem tantas pessoas, mesmo sendo criticada? Uma devota da nossa igreja. Eu estava aqui em frente ao Shopping Center Sul, no lugar do Boa Vista, anos atrás. Eu estava ali em frente, no ponto, e a devota me perguntou: bispo, por que a Igreja Universal é lotada? Naquele momento eu apontei para uma torre que tinha em frente ao Shopping Center Sul. Assim, olhe para aquela torre e leia o que está escrito. Ela disse: beba Coca-Cola. Estava escrito ali naquela torre: beba Coca-Cola. Eu disse para aquela filha de Deus: se você chegar lá em Nova York, está lá, beba Coca-Cola. Se você chegar lá em Zurique, na Alemanha, beba Coca-Cola. Se você chegar lá na Suíça, beba Coca-Cola. Se você chegar em Moscou, ex-União Soviética, capital, você vai ver, beba Coca-Cola. Você pode achar Coca-Cola um xarope, você pode achar Coca-Cola ruim, mas de tanto você ver, beba Coca-Cola subliminamente na sua mente, você acaba bebendo e achando até bom. Por que a igreja cresce tanto? Tudo começou no dia 7 de julho de 1977, no Rio de Janeiro, quando a igreja iniciou-se na abolição suburbana. Mas tem um histórico antes disso. O bispo Macedo, que na época era pastor Macedo, e dirigido com seu cunhado R.R. Soares, que é o atual líder da Igreja Internacional da Graça, eles são cunhados. E o líder da Universal, naquele momento, em 1977, era o R.R. Soares. E o Macedo era o pastor auxiliar dele. E ele estava sempre indo para os Estados Unidos para aprender com os pastores americanos a igreja eletrônica. Porque naquele momento, eles estavam iniciando um trabalho arrojado. Eles pertenceram à igreja do pastor Roberto Macalice, Igreja de Nova Vida, que fica na General Polidoro, em Botafogo, Rio de Janeiro. Uma igreja rica, que tem como lema a prosperidade, a teologia da prosperidade. E eles aprenderam bem a lição de casa, né? Depois, eles, por não manifestando o desejo de serem ministros do Evangelho, eles não foram apoiados pelo ministério da igreja de Nova Vida, do pastor Roberto Macalice, uma igreja rica de pessoas nobres da sociedade carioca, que fica na beira da praia de Botafogo. Eles procuraram, então, a igreja de Quintino Bocaiúva, Casa da Bênção, que na época era dirigido pelo missionário Cecílio Carvalho Fernandes,
que nas suas concentrações de cura divina no Rio de Janeiro, utilizava até helicópteros para poder chegar nas concentrações. Talvez seja este o motivo pelo qual o bispo utiliza também helicópteros nas suas catedrais, aqui em São Paulo e no Brasil afora. E chegando lá, eles solicitaram a sagração. Essa sagração foi feita de uma maneira assim esculachada. Entendeu? Vocês vão ganhar o mundo para Jesus. E depois da Casa da Bênção, eles se uniram com o Cruzado do Caminho Eterno, do apóstolo Coutinho, que fica em Jacarepaguá, Tanque e Freguesia, e também Taquara. Compactuando com a Igreja da Bênção de Deus, que tinha uma sede no município de Duque de Caxias. Esse foi o primeiro nome utilizado, Igreja da Bênção. Junto com alguns pastores pentecostais, iniciou-se na abolição a Igreja Universal, que tinha o nome de Igreja da Bênção, que depois, posteriormente, passou a chamar-se Igreja Universal do Reino de Deus. O primeiro programa realizado pela Igreja Universal foi na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro. É interessante esse histórico, porque o programa que eles fizeram lá, que eles faziam nesta emissora, era antes do programa da Umbanda. Tinha um programa de muitos anos que era apresentado nesta emissora, a partir das 22 horas, das 10 da noite, e eles entravam minutos antes do programa. Então, eles convidavam os espíritas para participar. E a igreja teve um impacto de multidão ali na abolição. E teve uma briga ferrenha, eles, porque a programadora da emissora, que era a Balorixá, fazia parte do espiritismo, não estava gostando de nada daquilo. E brigou e quis até impedir que os dois, R.R. Soares e Macedo, permanecessem na emissora. Foi uma briga. Mas eles venceram. Com a persistência, com a fé, eles compraram até o horário da espírita e ficaram e fizeram a programação e foi por aí. O primeiro programa de televisão foi o Despertar da Fé, pela extinta TV Tupi, que tinha os seus estúdios na Urca, próximo ao Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. O programa que também levou multidão. Em 1980, depois da fundação da Igreja em 1977, em 1980 aconteceu duas coisas históricas na Igreja Universal. Primeiro, o cisma do cunhado Macedo com R.R. Soares. O cisma, esse cisma amigável que deu origem à Igreja Internacional da Graça de Deus. Bispo Macedo, sagrado, que era pastor, foi sagrado pelo Ministério dos Pastores, em cartórios, a bispo da Igreja Universal em 1980. O triunfo e o espetacular subida, a elevação da igreja, foi a compra da Rádio Copacabana do Rio de Janeiro. Para vocês que são daqui de São Paulo e de outros estados do Brasil que me ouvem pela internet, Rádio Copacabana do Rio de Janeiro era uma emissora do otimismo cristão, aonde todas as denominações evangélicas tinham espaço de transmissão de programas. Igreja Assembleia de Deus, Missionário Davi Miranda, Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Wesleyana, igrejas pentecostais, tinham seus 15 minutos, seus 5 minutos. E na época, o Bispo Rodrigues, deputado também, em Brasília, deputado, que teve aqueles problemas lá com ele, na época, ele que era o Relações Públicas da igreja, chegou à Rádio Copacabana para procurar o programa, o espaço de programa para a Igreja Universal. Nesta época lá, tinha um deputado batista chamado Josias Menezes, que era diretor da emissora, diretor de programação da emissora. E quando o Bispo Rodrigues chegou lá, na Rádio Copacabana, para ocupar um horário para colocar o programa da Igreja Universal, o deputado Josias Menezes, que hoje é falecido, da Igreja Batista, chegou e disse: aqui nesta emissora, vocês não entram nem com dólar. E esse recado foi dado para o líder da Igreja Universal, em 1980, Edir Macedo. Quando ele soube disso, ele se enfureceu, bateu na mesa e disse: nós vamos comprar esta emissora.
e juntou 2 bilhões de cruzeiro na época e comprou a Rádio Copacabana. Eu tinha um colega meu chamado Paulo César. Paulo César foi um dos que fez o programa na Rádio Copacabana depois da compra da Igreja Universal. Gente, foi um triunfo. Triunfo que eu digo pelo seguinte, porque quando Edir Macedo comprou a Rádio Copacabana, ele comprou um mar de dizimistas. Entendeu, pessoal? Comprou um mar de dizimistas, porque a Rádio Copacabana era a rádio predileta de todos os cristãos do Rio de Janeiro, não somente da capital, mas de todo o interior do Rio, porque ela tinha ondas que iam até em Campos, Magé, Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Três Rios, Barra Mansa, todo o Rio de Janeiro recebia o sinal da Rádio Copacabana. Eles transferiram da Rua dos Inválidos para a rua em Aúma, no centro do Rio. E a emissora tomou um pique de audiência tremendo, ocupando espaço até disputando com as grandes emissoras do Rio de Janeiro. Rádio Copacabana foi o triunfo. E neste momento, quando a igreja teve a espetacular subida e emergente de multidão de pessoas, e começou a perseguição por ali, porque começou a pipocar as igrejas nos estados da Bahia, também chegando aqui em São Paulo por volta de 1982, depois da compra da Rádio Copacabana. Edir Macedo, ele possui 3 faculdades de teologia, inclusive doutorado em teologia. Fala 3 línguas. Ele escreveu mais de 30 livros. A Igreja Universal, Reino de Deus ou empresa de negócio? Todas as modalidades da igreja, ela utiliza como uma empresa comum os marketings, sites, mídias, jornais, livros. Por que a igreja cresce tanto, mesmo com processo, mesmo sendo perseguida? Primeiro, o único pastor no Brasil que uniu os 3 poderes que mandam no mundo: o poder religioso, o poder político e o poder financeiro. Esses são os 3 poderes que mandam no mundo. Se você olhar a história, se você observar a sociedade mundial, você vai perceber essa verdade. O mundo é mandado por 3 poderes: poder religioso, a religião, o poder financeiro e o poder político. E o único pastor no Brasil que conseguiu unir esses 3 poderes, essa é a primeira razão. Por que a igreja cresce? Mais de 10 mil pastores. No Brasil, mais de 5 mil templos. McDonald's já perdeu para a Igreja Universal, espalhadas no mundo, enquanto ela tem aproximadamente 118 filiais espalhadas pelo mundo. Ocupou 118 países. Não? A Universal já está ultrapassando 200 países no mundo. Mais de 30 mil empregos diretos e indiretos. 13 milhões de fiéis somente aqui no Brasil. A Igreja Universal, segundo o jornal Folha de São Paulo, paga uma média de 30 milhões de reais por mês à TV Record. Talvez seja este até o motivo. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, declarou que o dinheiro que a Igreja Universal paga para a Rede Record é superfaturado. Talvez seja este o motivo do qual a emissora tem prosperado tanto e conseguido tanto sucesso até no seu departamento comercial. Outro motivo por que a igreja cresce. O pastor da Igreja Universal é o mais bem remunerado financeiramente, com assistência médica, com todos os direitos trabalhistas garantidos. E ainda, além de ter um salário melhor de todas as igrejas, ele tem também todos os direitos trabalhistas garantidos, assistência médica, tudo de bom e o melhor. Terceiro motivo, cada membro é uma igreja.
Os membros da Igreja Universal são ensinados nas palestras dos pastores, nas reuniões das igrejas, a buscar as outras pessoas para Jesus. Eles são estimulados a trazer tantas pessoas. Você vai trazer 2, você vai trazer 3. Eu morei no centro de São Paulo em 1994, ali na rua São João. Rua São João, que fica ali próximo ao Largo do Arocha, em frente à Praça Júlio Mesquita. O prédio que eu morei, no apartamento da igreja, em 1994, com a minha família, tem 25 andares. Muitas vezes eu chegava em casa, eu chegava aqui da igreja, aqui de Santo Amaro, chegava na minha casa, lá com a minha família, estava debaixo da porta. Jornal. Tem aqueles compactos, na época que tinha o compacto. Tinha até livros já colocaram debaixo da porta. Imagine, um prédio de 25 andares. A Igreja Universal ali da Palmeiras, que fica em Santa Cecília, o conjunto de jovens evangelizadores e obreiros, eles andavam nos prédios ali, colocando os jornais, colocando as mensagens, o prospecto e o convite. Por que a igreja cresce? Quarto motivo. A assistência social dessa igreja é uma coisa excepcional. Nas grandes calamidades que existem no Brasil, a ABC, que é o Departamento Social da Universal, abastece e ajuda essas pessoas, como foi o caso da enchente que houve em Santa Catarina e em várias partes do Brasil, a tragédia que houve em Friburgo, no Rio de Janeiro. Eles comparecem lá com caminhões de toneladas de alimento. Caminhões e carretas, pessoal. É uma coisa que chama a atenção de qualquer pessoa. De qualquer pessoa também que tem a pestalose, que ajuda as crianças, e o projeto Canaã, que foi elogiado no Senado Federal em Brasília. Quinto motivo, a mídia é muito forte. É uma lavagem cerebral. Reuniões ininterruptas. Tem igreja da Universal que tem cerca de 7 para 10 reuniões dentro de 24 horas. E existe igrejas universais no Brasil que faz 2, 3 vigílias por noite. Reuniões ininterruptas. A liturgia da Universal mistura católico, espiritismo e evangelho. Católico, muitos amuletos no lugar das imagens. Amuletos que seria? Cajadozinho, lençozinho, pedacinho disso, pedacinho daquilo. Quer dizer, não tem a imagem, mas tem os amuletos. Tem até indústria disso aí. Bom, espírita. Invocação dos espíritos dentro dos templos da Universal. Isso é notório e aqueles que fazem parte da Universal sabem disso. Nas sessões de descarrego, nas celebrações de libertação, os pastores, no altar com o microfone, diz: manifesta fulano de tal, manifesta fulano de tal, manifesta espírito A, espírito B, espírito C. O que é isso? Isso é invocação. Isso ocorre no espiritismo e eles praticam isso. Evangélica, a música cristalina. A Universal investe na música cristalina. As pessoas estão sofridas, elas estão oprimidas. E elas entram nos templos da Igreja Universal e quando elas sentam e o teclado começa a tocar, a música cristalina, um som espetacular de primeiríssima qualidade, toca a alma da pessoa. E a pessoa se emotiva, a pessoa chora, a pessoa se entrega e ali tem a absorção de algo divino através da música que é executada. O sucesso da música gospel no Brasil foi elevada e projetada e elaborada e injetada pela própria Igreja Universal. A música gospel ela não era tão conhecida no Brasil, mas você percebe que hoje, até mesmo nos programas da Rede Globo de televisão, existe o Festival de Promessa. Tudo por causa da Igreja Universal, pessoal. Não foi por causa das outras igrejas. A Universal queria fazer a sede mundial no Rio de Janeiro. E eles estavam procurando um terreno próximo à suburbana. E eles encontraram um terreno lá. O terreno da Telerge, da antiga Telerge, empresa telefônica do Rio de Janeiro.
Essa notícia, eu já estava aqui em São Paulo e li pelos jornais, passou nos jornais de todo o Brasil. A Universal entrou no leilão para aquisição da compra do terreno Telerge, no Rio de Janeiro, em Del Castilho. E o leilão, eles estavam disputando com Banco Bradesco, Pão de Açúcar, os donos são bilionários, multinacional poderosa, e o Banco Bradesco. E a Universal estava no leilão. E o martelo estava tocando. Dou-lhe uma, dou-lhe tanto, dou-lhe tanto. Final da história. Quem comprou o terreno? Por incrível que pareça, não foi o Banco Bradesco, não foi o Pão de Açúcar, foi a Igreja Universal do Edir Macedo que comprou o terreno da antiga empresa Telerge do Rio. E lá eles construíram em forma de meia-lua o Templo Mundial, o Templo Universal da Fé. Está construído lá o Templo Universal. A doutrina da Igreja Universal é coerente? Eu já fiz essa pesquisa. O livro Nos Passos de Jesus, que é o livro que é dado ao principiante na fé, ao membro que começa os primeiros passos na fé na Igreja Universal. E eu li este livro. Eu não encontrei nada em que fosse contrário aos princípios da Bíblia. Tudo coerente. As homilias dos pastores convertem? Bom, eu conheci no Rio de Janeiro um homem em Duque de Caxias. Ele batia na mulher. Eu morei perto dele. Esse homem, ele chegava em casa embriagado, todo escabelado, barbudo, todo jogado. Quase todo dia ele batia na mulher. A mulher chorava. Os vizinhos, a vontade de muitos deles era até matar aquele homem. Era um homem condenado à morte. Condenado por qualquer pessoa. Porque ele era muito ruim. Ele era possuído. Ele bebia cachaça. Eu posso dizer o nome dele, Sebastião. Era meu vizinho. Este homem entrou na Igreja Universal. Ouviu os pastores falando a Bíblia. Ele acreditou. Entrou na igreja. Se converteu, se transformou. Gente, eu pude assistir. Aquele homem ébrio que batia na mulher, ele passou a andar com roupas diferentes, camisas que nunca usou, camisas de mangas compridas, com gravata. Daqui a pouco eu tomei conhecimento que ele já era um pastor. Foi consagrado a pastor. Hoje ele é um pastor da Igreja Universal. Por quê? Por que aconteceu a transformação nele? Palavra, pessoal. A palavra é pregada. Existe a insistência nas ofertas. E isso não resta dúvida. Todo mundo sabe disso. Porque os pastores, eles ganham bem, são bem remunerados, mas eles têm que cumprir cotas. Como empresas comuns, têm que cumprir cotas. Eu sei disso. E eu vou dizer para você por que eu sei disso. Nós, católicos e evangélicos, podemos discriminar a Universal? Não. Não podemos discriminar. Entendeu? A Igreja Universal é a igreja do tempo do fim? Eu morei em Jacarepaguá, em 1985. Um lugar chamado Cidade de Deus, onde teve até um filme aí feito, né? Cidade de Deus. Próxima à Barra da Tijuca. Entendeu? E lá onde eu morei, se não me fala a memória, é Edgar Werneck, parece ali perto. Eu morava perto de duas igrejas. Morava perto da igreja Assembleia de Deus e Universal. Um dia eu ia chegando de noite, eu ia passando em frente da igreja, eu estava com 2 bolsas de compra. Eu tinha ido nas casas da banha e fiz umas comprinhas lá, uma mistura, umas coisinhas, indo para casa, né? Eu estava voltando lá de Duque de Caxias, onde nós estávamos trabalhando na obra de Deus. Eu estava chegando, soltei do Alvorada, e quando eu estava passando em frente da igreja, eu olhei assim, tinha mais ou menos umas 13 pessoas dentro. Era uma igreja pequena, hoje é uma igreja grande lá. Mas nessa época era uma igreja pequenininha, tamanho dessa aqui. Opa, essa aqui é a maior, era menor do que essa ainda. Entendeu? Tinha umas 13 pessoas, eu escutei o pastor dizendo assim, o pastor da Universal, ele dizendo assim, olha, ninguém veio aqui dar oferta,
Ninguém veio. Então, olha, eu sou homem de Deus se você não vir aqui. Aí eu fiquei interessado. Eu fui depressa, que eu morava pertinho, a distância daqui na Nefuzipete, fui lá na minha casa, botei as compras, aí eu falei com a missionária, me espera aí, daqui a pouco eu venho, eu volto. Né? Porque se cá, assim, de saída, tem que dar satisfação. Aí voltei para frente da igreja, fiquei na frente para eu ver o que ia acontecer. Quando eu cheguei, 1 minuto e meio depois, ele já estava contando a história de Isaac. Isaac, Abraão, filho único. Abraão não tinha nada, só tinha aquele filho. Igual vocês aí agora, vocês não têm nada, porque eu pedi e vocês não vieram. Mas às vezes você tem um Isaac que você não sabe. Aí eu fiquei curioso para dar. Só sai daqui quando eu ouvir o final da história. Você pode não ter no seu bolso, mas você tem na mão uma aliança. Você lembrou agora porque eu falei, você não estava nem lembrando disso. Uma aliança, quem sabe? Uma aliança de um noivado com uma pessoa que você tanto amou. A lembrança desse noivado, desse casamento, dessa boda de ouro, é mais valiosa do que o valor em si da aliança. Mas se o seu Isaac é esse, você pode colocar esse Isaac agora aqui. Das 13 pessoas que tinha ali na reunião ali, na Igreja Universal do Reino de Deus, lá em Cidade de Deus, 5 pessoas foram à frente. Eu não sei se as 5 tiraram a aliança. Eu vi pelo menos uma tirando o relógio e colocou em cima do altar. Na minha mente veio assim, essa é a igreja do tempo do fim. Eu fui para casa lembrando do capítulo 24, 14 de Mateus, que diz: quando esse evangelho do reino for pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A Igreja Universal ensina para as pessoas que são obreiros e obreiras a largar tudo, a entregar tudo em prol da obra. Um pastor, um obreiro, uma pessoa, para poder trabalhar na Igreja Universal, ele tem que entregar tudo. Sabia disso? Ele tem que entregar tudo. Ele tem que dar tudo. Se ele tiver uma empresa, se ele quiser ser um ministro, um pastor dentro da Universal, ele tem que dar aquela empresa. Por que eu falo isso? Eu conheci e morei na casa dele. Conheci um homem de Deus chamado J. Cabral. E aqueles que estão me assistindo agora pela internet, mesmo em gravação, já deve saber de quem se trata. J. Cabral, ele era um homem muito conhecedor das Escrituras, da Palavra de Deus, formado em teologia, em doutorado nos Estados Unidos. Ele conhecia a Bíblia no profundo das Escrituras, no hebraico, aramaico, grego. Era um homem tremendamente conhecedor das Escrituras. Quando eu cheguei em São Paulo, este homem trabalhava, eu vim trabalhar na Rede Nacional de Missões Católicas, Paróquia do Bom Jesus dos Milagres. E lá no Bresser, ele trabalhava lá, para o padre Jair Pereira, o falecido padre Jair Pereira. E o J. Cabral, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui morar na casa dele, lá em Itaquera, na rua Vasconcelos. Eu fui morar lá, perto da Faculdade Odontológica de Itaquera, São Paulo, Zona Leste. Um homem maravilhoso. Na época ele ganhava da igreja um salário, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Ele trabalhava como dogmatizador da igreja, das missões católicas. Ele ganhava a média de 1.500. Ele foi contratado pela Igreja Universal, na época, para ganhar 6.000 para ser aquele que ia dogmatizar a doutrina da Igreja Universal. Então imagine, né? Imagine porque eu tenho essas informações, porque ele era meu amigo. E ele conversava bastante comigo. Ele já está na glória com Jesus. Um homem maravilhoso, J. Cabral. Quero dar um alô para sua esposa, que talvez esteja no Rio de Janeiro, né? E um abraço para a esposa do pastor Cabral, né? Pastor Cabral, que ele foi contratado pela Universal. Ele era diretor da Folha Universal. Entendeu? Então, ele tem todo o conhecimento, tinha todo o conhecimento de como que era o trabalho de recrutamento das pessoas para serem pastores da igreja. Tinha que dar tudo, pessoal. Tinha que entregar tudo para trabalhar. Ele ia ter de tudo,
Mas tudo que ele tinha, ele entregava para a igreja. Entendeu? O Vaticano manifestou uma preocupação estupenda com o crescimento da Universal no Brasil. O Papa João Paulo II, falecido, que foi canonizado recentemente, esteve 2 vezes aqui no Brasil. E o Bento XVI também veio no Brasil. E o outro Papa que assumiu o lugar de Sua Santidade, Bento XVI, também já esteve aqui no Brasil. Por que essa presença dos papas no Brasil, pessoal? Porque o Vaticano percebeu algo de anormal no meio religioso cristão. Algo estrondoso que eles perceberam? O crescimento, a evasão dos fiéis da Igreja Católica para a Igreja Universal e para as demais igrejas neopentecostais. As últimas estatísticas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão do governo, informa que o crescimento dos evangélicos supera da Igreja Católica. Superou em mais de 10%. Eu assistindo na TV, na televisão, um encontro de pastores que estava discutindo sobre o futuro dos evangélicos no Brasil. E eles disseram que daqui a 20 anos, da forma como está a pregação do evangelho no Brasil, daqui a 20 anos o Brasil terá uma população de 80% protestante. Essa foi a estatística feita por eles. Agora, no Mateus 24:14 diz: quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Mas em meio a todas essas coisas que acontecem, que as pessoas criticam, teve uma coisa bonita que eu vi a Universal fazer. Quando eles fizeram o duelo dos deuses, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, eu pude ver pela televisão, no painel do estádio do Maracanã, escrito assim: só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Naquele painel que aparece o gol e o nome do jogador na hora que o jogador está jogando, naquele painel eletrônico da Caixa Econômica Federal, que aquilo é pago e é caríssimo, o aluguel daqueles painéis. E a igreja pagava não só pelo aluguel do estádio, talvez o aluguel dos painéis eletrônicos fosse até mais caro do que o próprio aluguel do estádio do Maracanã. Eles pagavam e eles colocavam: só Jesus Cristo é o Senhor. Agora, uma coisa triste que eu pude ver na Igreja Universal, há poucos anos atrás, foi quando o Edir Macedo, em pleno culto da sua igreja, pela rede Aleluia de rádio, pela sua emissora de televisão, pela TV da internet, ele disse que é melhor a mulher, mãe, abortar um filho de que ver um filho catando comida na lata do lixo. No momento que o bispo Macedo falou isso na sua igreja, foi exatamente o momento em que o apóstolo Valdomiro Santiago, que foi dissidência da Universal, estava iniciando os trabalhos da Igreja Mundial pelo canal 21. E neste momento que o Edir Macedo falou isto, ele perdeu milhares e milhares de fiéis em todo o Brasil para a Igreja Mundial. Talvez alguém pergunte: mas por que a Igreja Mundial cresceu tão rápido assim? Ele foi dissidente, um homem que fala assim, que tem um jeito assim, popular, que coloca um chapéu. Mas por que cresceu? Esse foi um dos motivos, pessoal, que cresceu, foi isso aí. Milhares e milhares de fiéis da Igreja Universal se evadiram para a Igreja Mundial depois que o bispo Macedo falou isso aí. A Igreja Universal, ela quer exclusividade. Ela pensa em exclusividade. Quando eles precisam de uma gráfica, eles alugam uma gráfica e não quer que ninguém assume lá. Eles precisam de um pão para fazer a ceia, eles alugam uma padaria. E a padaria vai ser só para fornecer o pão. E se a padaria faz um faturamento, por exemplo, de 10 mil, ele precisa do pão para fazer a ceia.
Ele fala assim, quanto você faz por mês aí de faturamento? 10 mil. Nós vamos pagar 20 mil. Você não vai vender pão para ninguém, vai vender pão só para a Igreja Universal. Quando eles chegam para alugar um programa de rádio, eles exigem da emissora que igreja nenhuma entre antes do programa deles e depois do programa deles em período de 2 horas. Eu falo isso porque eu já tive experiência. Aqui em São Paulo, nós fomos colocar um programa na Rádio Clube. Na Rádio Clube lá com Bica. Vamos colocar lá o programa. A Rádio com Bica mesmo, né? Rádio com Bica. Eles estavam lá. E a direção da emissora, nós escolhemos um horário, mas como o horário era antes do programa da Universal, nós não pudemos entrar com o programa da igreja, da nossa igreja. Entendeu? É assim, tudo deles é exclusivo, eles só pensam em exclusividade. E esse pensamento de exclusividade, de monopólio religioso é tão forte que recentemente as transmissões do apóstolo Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que era exibida em várias emissoras do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo e para o Brasil, incluindo o canal 21 da Bandeirantes. Todos os horários, inclusive integralmente os horários da TV 21 da Band, do canal 21, todos eles foram comprados pela Igreja Universal do Reino de Deus. E o apóstolo Valdomiro Santiago chegou ao ponto de apelar, de dizer assim, por que você fez isso comigo, bispo? Por que, bispo? Você tem uma televisão poderosa, e por que você fez isso comigo? Infelizmente, nós que estamos assistindo acontecer essas coisas, ficamos tristes porque não deveria haver isso. A palavra de Deus diz que é mistério que vem o escândalo, mas ai daqueles por qual o escândalo vem. A exclusividade da Igreja Universal é tão grande, é tão forte, que o Bispo Macedo decidiu construir a sede mundial da Universal aqui em São Paulo, denominado Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi projetado pela engenharia, foi projetado e orçamentado em 300 milhões de reais. Mais notícias recentes que nós temos. Ultrapassou os 300 milhões para 413 milhões. Por quê? Porque estudos feitos pela zona urbana da cidade do Brás, São Paulo, chegou-se à seguinte conclusão. São milhares de pessoas que comparecerão, que irão, que estarão ali participando das reuniões do Templo de Salomão. E os carros, aonde iriam ficar? Então, foi determinado que fosse construído um edifício de estacionamento. E por causa da construção desse edifício de estacionamento, aqueles 300 milhões já foi para 413 milhões. Templo de Salomão. Sacrifício de animais ou sacrifício humano? Próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre o Templo de Salomão, que foi determinado para ser construído antes de Cristo. Por que foi determinado para ser construído antes de Cristo o Templo de Salomão? E para qual finalidade? Este mesmo Deus que deu a ordem para a construção do Templo de Salomão para Davi, para o próprio Salomão, será que esse mesmo Deus daria ordem a um padre, a um papa, a um pastor evangélico, a um monge, seja lá quem for, para construir em 2014 o Templo de Salomão? Para que este Templo de Salomão aqui em São Paulo? O que tem a ver com as Escrituras, o que tem a ver com as profecias da Bíblia? Próxima sexta-feira, Templo de Salomão, sacrifício de animais ou sacrifício humano? Revelações bombásticas da Bíblia para você se inteirar e conhecer. Próximo domingo, na libertação, na restauração da família, nós vamos falar sobre profeta Elias.
os mistérios do profeta Elias, o profeta do fogo. 9 da manhã, 3 da tarde. E na próxima quarta-feira, às 18 horas, na lavagem das mãos da miséria, nós vamos falar sobre o cristão. Qual a opção política? O cristão ele pode ser esquerdista, ele pode ser da direita ou do meio. Qual é a posição do cristão na política? Nós somos cidadãos brasileiros. Nós pertencemos à pátria. Antes de nós pertencermos à pátria celestial, nós somos cidadãos brasileiros que temos deveres para cumprir. Temos obrigações para cumprir. Deveres, temos os direitos e temos os deveres como cidadão. Qual é a posição do cristão dentro da sociedade do seu país? Politicamente. Esquerda, direita ou centro? A posição do cristão na política. Esse será o tema que falaremos na próxima quarta-feira, aqui no Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, na rua Desembargador Bandeira de Melo, às 18 horas. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim. Estamos aqui no plantão espiritual de atendimento para ajudar as pessoas a se encontrar com o nosso Senhor, reencontrar com a bênção e com a libertação do bom Jesus. E nós estamos aqui nas sextas-feiras falando sobre as seitas famosas no Brasil. É bom lembrar que quando nós nos propomos a falar sobre as seitas, o objetivo não é discriminar, nem de denegrir a imagem e as seitas. Não. O objetivo é mostrar para os nossos devotos e para você que nos acompanha na internet as informações, porque nós estamos cercados de seitas. E se você não tiver o conhecimento, você vai para um lugar, vai para o outro, então você precisa saber aonde você está pisando. Brevemente nós vamos falar aqui sobre o movimento carismático também, aqui nesta palavra, nessa sexta-feira da crucificação do mal. Vocês querendo entrar em contato conosco, o nosso telefone 25976926, você pode também escrever o seu e-mail, missãoiavé@gmail.com, missãoiavé@gmail.com. Nós queremos dar um alô lá para Belém do Pará, nossa amiga Geoni, a irmã em Cristo Jesus, devota da nossa igreja, está lá com a sua família lá nos assistindo, participando conosco aqui dessas celebrações. Um abraço pessoal de Belém, um alô pessoal do Rio de Janeiro também, que estão nos assistindo aí pela internet. Você que tem o seu canal na internet, no YouTube, você pode também mandar aí, se inscrever. Debaixo do nosso vídeo aqui no YouTube, você tem aí essa parte vermelha escrita inscrever-se. É só você clicar e automaticamente você, em nome de Jesus, vai estar inscrito no nosso canal. E quando nós postarmos os vídeos aqui, você recebe aí automaticamente no seu canal os vídeos que nós estamos aqui gravando e trazendo para vocês a palavra de Deus. A qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a palavra de Deus em nome de Jesus, o nosso Senhor.